Clube dos Poetas Vivos. Uma parceria Casa Fernando Pessoa e Teatro Nacional Dona Maria II. Com Teresa Coutinho. Boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Clube dos Poetas Vivos, o primeiro de 2024. Estamos hoje aqui na Casa Fernando Pessoa com a Judite Canha Fernandes e é uma honra e uma alegria recebê-la no primeiro clube deste novo ano. Teremos leituras do ator José Neves, a quem também agradeço a presença. Judite Canha Fernandes nasceu no Funchal, mudou-se depois para Ponta Delgada, onde também viveu, licenciou-se em Ciências do Meio Aquático e doutorou-se em Ciência da Informação. É uma ativista feminista, foi representante da Europa no Comitê Internacional da Marcha Mundial das Mulheres entre 2010 e 2016. É escritora, poeta e dramaturga. Vamos conversar com a Judite, mas antes disso vamos ouvir alguns dos seus poemas, como é habitual, e mais lá para a frente abriremos também a conversa ao público. Obrigada por estarem aqui connosco e vamos a isso. Boa tarde a todas e a todos. Obrigada por estarem aqui. E a começar a dizer mais um Clube dos Poetas Vivos e comovi-me um bocadinho porque realmente já há alguns anos que faço estas introduções e que me ouço dizer mais um Clube dos Poetas Vivos, o que é bom sinal, quer dizer que continuamos aqui e que vocês continuam aí, por isso obrigada, não queria deixar de começar este ano sem vos agradecer e também agradecer à Casa Fernando Pessoa e ao Teatro Nacional este compromisso, está ali a Clara Riso, a quem eu agradeço especialmente pelo compromisso com esta iniciativa, enfim, que acho que nos deixa a todas e a todos felizes por podermos partilhar poesia e pensamento e por estarmos juntas e juntos, que é uma coisa que vai sendo rara, ou então se calhar nem sempre nas circunstâncias mais agradáveis. Portanto, passando esta introdução que queria mesmo fazer, bem-vindas e bem-vindos. Temos hoje connosco a Judite Canha Fernandes, a quem eu agradeço muito ter aceito este convite. Estou muito entusiasmada por a ter aqui. E também o Zé Neves, já a presença habitual nestes nossos encontros, a quem agradeço também o compromisso destes anos todos e o companheirismo. E à equipa do Teatro Nacional, estão ali algumas caras, à Rita e a toda a gente que esteja aí, obrigada. E à equipa, obviamente, da Casa Fernando Pessoa. Fazemos como sempre, porque a equipa que ganha não se mexe e, portanto, vamos fazer algumas leituras dos poemas da Judite, vamos conversar sobre a sua poesia e, enfim, sobre a sua vida, inevitavelmente, porque estas coisas andam de mãos dadas, e depois abriremos a dada altura a conversa para quem, obviamente, quiser fazer as suas perguntas ou as suas partilhas. Vou fazer uma breve introdução, se disser algo mais asneira, podes-me cascar, como se diz no Porto, minha terra. Judite nasceu no Funchal, viveu nos Açores e em Cabo Verde. É licenciada em Ciências do Meio Aquático, doutora em Ciência da Informação, foi gestora de projetos internacionais, premiada pela Comissão Europeia, criadora do Centro de Informação CIPA, professora convidada na Universidade dos Açores, entre 2011 e 2016, representante da Europa no Comitê Internacional da Marcha Mundial das Mulheres, é poeta, é romancista e é dramaturga. Judite, obrigada mais uma vez. Vamos começar aqui por umas leituras e já passamos à conversa. Lista de coisas que se podem obter sem dinheiro: imaginação, ar, sonhos, lixo, afeto, dignidade e orgasmos. Síntese. Fui à televisão ver se o mundo tinha mudado. Assisti a 20 minutos de publicidade. Olhamos por si. As novas formas de Deus incluem videovigilância. Das mães. Quando nas mães
O sangue que escorria por suas pernas começa a correr por dentro das florestas, das favelas, dos bairros e dos aquários, quando escutam os gritos das baleias e das multidões. Todas sabem que nas velhas tempestades talvez algo novo possa soprar ou se afogar. Quando eu fui uma mãe, pude escutar o breve silêncio das máquinas e sentir penetrar na engrenagem a gota de óleo e a pequena pedra que acabara de ajudar a viver. E soube que um dia cortaria batatas e atiraria pedras e escreveria poemas com a delicada força bruta de uma mãe que procura ensinar as crias a brincar com o vento, a música, os beijos e as espingardas. A terra minguara. Não se via grelo, nem almofada de semente, tudo secou. Não dava milho, não dava batata, não dava nada. 5 quilos de farinha da ONU, cheia de percevejos e ilusões, para nós 7. Não se entendia. Queria adiar o futuro nos filhos, nas filhas depositar secreta esperança. 5 quilos, 5! E terra morta. Nem adiar um sonho se podia fazer. 5 horas a pé, pés na terra imaculada, batendo, pisando minhoca, graveto espalhado. Berta Flor a caminho. Entra na sala e pergunta: a terra não dá nada, porquê? Entra vestida de furacão, inteligência funda, antiga, nos olhos. Conhecia assim, entre as bombas numa universidade pintada de fresco, a tinta vermelha, ainda hoje, no meu vestido branco. Há diamante perto? Havia joia. Não havia milho. Há buraco? A água vai na companhia? Vai. A água corre, como é seu hábito. Então fez ponte. O ar juntou água, juntou enxofre, murchou tudo. Berta Flor foi e comunicou aos líderes: a minha terra morreu de tanto lhe remexerem os bolsos, disse aos palestrantes do vácuo CEO e outras araras. Calem as explosões, calem-se, quero dormir. E o diamante? Diz um, brilho de cobiça nas mãos. Berta disparou-lhe 5 quilos de farinha da ONU nos olhos e espetou-lhe na boca os percevejos. Estão a ver como o pessoal é político. Por causa da indústria automóvel, o filho da Berta ainda não anda. Por causa de um offshore no Panamá, a batata foi exterminada. Por causa dos estaleiros de Viana, o Joaquim não dorme. Por causa de uma hidroelétrica ou de uma construtora tínhamos sede. E Berta Castras foi assassinada na sua casa. Ainda março mal começara. Eu não gosto de artistas, nem de suas bocetas lacrimejantes, nem de seus paus de ostras pingando versos de línguas. Acho-os macambúzios, errantes, lúgubres pavões, doadores de doenças sensoriais de frangos. Tenho no entanto. Há sempre um lírio que roubou os olhos à noite. Fica enviando poemas como se pagasse nosso casamento com o porte de lágrimas do oceano. Mas eu lhe perdoo. Amo poetas e loucos, não artistas, abóboras como eu. Um dia devolvo, um dia lhe digo: nós nos curamos um ao outro e nos curamos sozinhos. Nosso cheiro de canela se move e o mundo é tudo o que se move
e o que não se move também. Sete métodos para matar um amor. Se eu fizesse o movimento final até o quadro, se o despedaçasse, a tela e a moldura em pedaços pequenos, a maldade tomaria conta de mim e talvez já não conseguisse voltar. Percorri o corredor acelerando cada vez mais os passos, cheia da maldade e da raiva, várias vezes, até o coração deixar de martelar-me os ouvidos. Só então pude chorar. Não sei se ali começou ou terminou o pesadelo. Discussões com insónia. 40,12 € no supermercado por semana, vezes 4. 23 € a água. 300 € a renda. 7,50 € uma ida ao hospital. 212 o empréstimo. 10 no sapateiro. 48 a EDP. 2 garrafas de gás. 124,09 € para a segurança social. Mais as senhas da cantina. 12,50 € na farmácia. 75 para os passes. E 42 à mel. Não dá 557. Levanto os olhos encapuçados e espreito a água. Entro no hospital levando uma bomba relógio. Examinam-na com pinças. It's not about poetry. Os médicos parecem deuses, as médicas deusas. Nós, abundantes de esperança. Há coisas muito práticas também, meu amor, como preservativos e lenços úmidos para as descargas intestinais nos corredores dos hospitais. Tudo tem esta lateralidade de fuga, onde vemos apenas as coisas que doem menos, porque queremos continuar a andar sem correr até ao inferno. Às quartas, há maçã cozida. Às quintas e às sextas, também. Não tenho dúvida que ao domingo há maçã cozida. E, definitivamente, ao sábado. Sim, tudo tem o mesmo sabor acastanhado do caldo de maçã cozida, mesmo o que não é. Tudo parece ter envelhecido à porta, até o sorriso da minha mãe. Há uma mão que pede socorro na cama, como se sorrisse a meio do voo. Talvez diga: voamos sobre um céu impossível. Então descansei, enrolei as árvores, espremi os tapetes, deitei-me a aguardar o fim da espera na sala de espera. There is poetry on life. There is poetry in life. There is poetry. There is. Querida Judite. Começamos a nossa conversa. Se quiseres dizer alguma coisa sobre estes poemas, também podes dizer, obviamente. Eu posso. Eu fui tendo flashes, não é? À medida que eu via os poemas. É muito diferente ouvir os poemas lidos por outra pessoa do que por mim. Então eu fui a muitos lugares e sorri porque vi a minha filha a um dado momento. E lembrei-nos acerca desse poema das discussões com a insónia, que ele necessita, obviamente, de uma atualização. Acho que não te ouvem. Perdão. Assim ouvem? Ok. Eu estava a dizer que o poema ali das discussões com a insónia precisa de uma atualização. Nos preços das rendas, então, o valor do salário mínimo também é diferente, mas precisa de uma atualização. Mas sim,
Se calhar começávamos esta nossa conversa por aquilo, enfim, pelo início, inevitavelmente. Há muitos inícios, mas nesta minha procura, um bocadinho, enfim, de pistas sobre ti, deparei-me com aquilo que te dizia há bocado, não é? Com aquilo que podemos chamar, se calhar, um momento de revelação, não é? Um primeiro contacto com a literatura, com a leitura, que pode ter sido, enfim, fundador. E gostava que falasses um bocadinho sobre isso, para eu depois poder fazer algumas associações que se calhar estão erradas e tu me dirás. Mas, estás a falar das Mil e Uma Noites? Sim. Ok. Eu vou aproximar, porque eu falo baixo e quando fico nervosa, que estou um pouco, eu nem te agradeci, nem à casa a Fernando Pessoa, à Clara e às pessoas que estão a trabalhar e às pessoas que estão aqui, que é sempre assim uma coisa muito bonita. Porque estou a pensar nas coisas. As Mil e Uma Noites, curiosamente, é, para já, uma das minhas memórias mais claras de infância. O momento em que eu descubro esse livro e chegava a casa e a minha avó não gostava que eu lesse aquele livro e eu sabia que ela não ia gostar que eu lesse aquele livro, embora eu não soubesse porquê. Porque eu tinha 6 anos e li-o todo. E há cerca de 2 anos eu lembrei-me do momento em que eu ia agarrar o livro para correr para os fundos da casa, a antecipar o prazer, a sorrir, a antecipar o prazer da leitura. A questão que eu acho que se calhar também e terá sido o momento em que eu soube que ler e escrever era a minha coisa. E a coisa extraordinária daquele livro, e que só mais tarde é que eu me dei conta, é que é, por um lado, um livro onde a Sherazade consegue sobreviver e impedir a morte de todas as mulheres que estavam a ser mortas naquele lugar, contando histórias, com muita esperteza, porque ela acabava a história, ela não chegava a acabar a história, mas acabava naquele ponto que o rei não conseguia deixar de esperar e adiar a morte dela. Por isso, quando a luz do sol começava, e terei descoberto também alguns aspectos do erotismo, sem saber, porque todas aquelas alusões aos jardins, à água, às fontes que corriam, eu sentia qualquer coisa que eu não sabia de onde é que vinha, mas essencialmente descobri que as histórias não terminam. É essa dimensão que me atrai muito na escrita e na ficção, especialmente, que é das histórias nunca acabarem. Pronto. Não sei se era disso que tu querias que eu falasse. Sim, ou seja, e há nessa tua partilha, não é? Quando te ouvia falar, enfim, noutro contexto, parece-me qualquer coisa que diz muito sobre a tua obra, essa palavra, sobre a tua poesia, mas também sobre tudo o que tu escreves, e que é, corrijo-me se estiver errado, agora faço eu uma associação, mas acho que esta vontade, tu dizias-me hoje, não é? Hoje encontrámos-nos para conversar e a Judite dizia-me, o mundo devia estar cheio de poetas, devia haver mais poetas, ainda mais poetas, portanto há, apesar de tudo, apesar de, obviamente, também nos teus poemas haver alguma descrença, alguma raiva, não é? Que é salutar, mas há uma crença na criação. Sim. Era aí que eu queria chegar. Eu acho que essa Sherazade és tu, no fundo, não é? Que acreditas que reescrevendo a história um bocadinho e deixando o ponto ali se calhar podes mudar o rumo das coisas, e portanto há uma crença na criação. Sim, como tu falavas hoje da Hilda, eu acho que os livros podem salvar em determinados momentos. As Mil e Uma Noites, por algumas razões, salvou-me. Então para mim isso foi muito claro, ainda sem saber o que disso. E conseguem tão incrível, às vezes por uma frase, que é uma coisa extraordinária, não é? Às vezes por uma peça, por um momento qualquer, que há qualquer coisa muitíssimo profunda que muda, seja por uma epifania, seja por uma sensação, seja pela descoberta do nó que de repente se desata, seja pela companhia, seja pela possibilidade. Então sim, eu acho que a literatura salva, não protege. São duas coisas diferentes. Não é a partir de um lugar de proteção,
porque eu acho que se há alguma... Agora estou a ver a Rita ali atrás, a gente esteve a falar na Filipe sobre travessias. E eu às tantas perguntava, mas a gente atravessa de onde para onde na literatura. Eu acho que às vezes há um certo desejo de um porto de abrigo, mas é sempre um porto de abrigo provisório, que pode durar 10 minutos, meia hora, e ele desaparece. Portanto, não é necessariamente pelo abrigo, é pela descoberta. Pelo menos eu sinto assim, né? Eu sinto assim. Dentro daquilo que te apetecer falar sobre isso, obviamente, e tens mais do que espaço, eu hoje disse à Judite, se não te apetecer responder a alguma coisa, diz-me, não respondo a isso. Mas respeitando, enfim, essa espontaneidade, gostava de perguntar, porque fui investigar, que tu demoraste algum tempo a decidir escrever. Que simpática. Com 40 anos. Eu tempo que demorei. Eu queria dizer algum tempo, bom, cabia-te a ti dizer quanto. 40 anos, não é? Sim. A conseguir escrever. E ao mesmo tempo que dizes, não é? Que salva, não é? Porque é que também te foi importante mantê-la à distância? Se calhar não tanto tão à distância como nós podemos imaginar, não é? Porque se calhar andaste a namorá-la mais do que podemos saber. Mas porque é que demorou tanto esse... Eu pensei muito nisso e no momento das irmãs compreendi toda a resposta a isso. Realmente eu adiei deste momento, dos 6 anos até os 45, a decisão. Uma razão é muito astral. Eu sou sagitariana, com ascendente em Balança, e Lua em Balança e Marte em Peixes. Para quem é ligado a isso, as minhas decisões demoram. Houve questões de ordem material. Ou seja, eu nunca tive pressão familiar, no sentido de escolher este ou aquele trabalho, mas alguns naquela altura do 10º ano que nos obrigam a escolher. Eu inscrevi-me em Ciências, Letras, portanto, terminando em Ciências, e a minha decisão acabou por ser porque ninguém vive de letras. E eu, portanto, pensava que eu, a partir da escrita, nunca seria capaz de sobreviver. Essa é uma razão. Portanto, a outra, eu acho que há dimensões de género, não é? Que ainda nos acompanham na visão da literatura, sendo uma enorme amante de literatura, durante muito, muito tempo da história, a ideia de nós termos as mesmas possibilidades de genialidade. Durante muito tempo foi proibido e depois, durante um outro tempo, houve este pequeno véu. E eu sou mulher. Portanto, isso também era uma questão. Mas a questão fundamental, que eu só admiti a mim mesma há muito pouco tempo, durante a desmanche, é que eu acho que para a escrita e para a criação é preciso atravessar um véu de pavor. Para o fazer, de facto. E eu demorei esse tempo todo a ganhar coragem. E pronto. E, na verdade, foi... Eu aproveitava de ler um primeiro poema. Foi num momento também por uma questão de saúde e que eu tive de ser operada e em que a gente, às vezes, quando vislumbra a morte, também a coisa dá o de salto. E eu vou ler um poema que me acompanhou nesse momento, porque tem aqui o bilhete da minha mãe e da minha filha que ela deixou no hospital. É um haiku muito bonito do Matsuo Basho, que é: no fundo do pote, sob o luar do verão, um polvo sonha. Obrigada. Começamos aqui já com as tuas também, enfim, influências, aqueles que quiseste. Tens de falar um bocadinho mais alto. Um bocadinho mais alto. Eu vou aproximar-te. Posso, claro. Ele é tão pequenino. Eu vou. Assim está melhor? Tá? Ok. Portanto, ele é muito pequenino. Eu quase que o sei de cor, que eu tenho péssima memória. Mas então é: no fundo do pote, sob o luar do verão, um polvo sonha. É lindo, ele chama lindo. Dito 2 vezes ainda é melhor, não é? Eu, como ouvi as duas, agradeço.
enfim, essa dimensão de pavor de que falas, não é? E ao mesmo tempo isso que disseste agora de quando vislumbramos a morte, não é? Há qualquer coisa que acontece. Leva-me também para uma coisa que tu disseste e que eu até, enfim, escrevi aqui, que acho que é assim uma convicção, nota-se que é uma convicção tua forte, não é? Tu dizes a técnica é uma pequeníssima parte da criação. A dada altura numa entrevista enfim, temos tido assim passagens por aqui de outras pessoas que também falam, enfim, da dimensão da técnica não ser o essencial, e há outras pessoas que defendem que sim, que é pelo exercício, não é, que se chega ao poema, mais do que propriamente se a musa visita ou não visita, que é o exercício diário, não é, que nos faz encontrar a musa. E eu perguntava-te, agora que escreves, que já é uma constante na tua vida, que escreves, enfim, até mais do que poesia, escreves também romance, escreves novela, escreves conto. Como é que se dá essa aproximação à escrita? Há um exercício diário? Deixas-te tomar assim pelo arrebatamento das pequenas grandes coisas? Se conseguires responder, isto é uma pergunta difícil, mas... Eu acho que eu tenho 3 relações diferentes com a escrita. Então eu vou deixar para o fim a poesia. Ok. Porque a ficção, partindo de uma ideia, de uma visão, de uma personagem, né? Tipo a Alice foi como aparecer primeiro, especialmente o romance, tem uma dimensão de concentração e trabalho continuado, constante, de muita disciplina, que exige muita disciplina. Para mim são as horas da manhã e é trabalho. Esse trabalho é entrecortado por momentos tipo uau, em que ele anda muito mais depressa, mas é constantemente trabalho. E o que eu sinto é que não há, eu não percebo a ideia de branca. Há sempre trabalho. Eu posso não estar muito inspirada, eu posso ler, eu posso pesquisar, eu posso rever, eu estou sempre a trabalhar. Essa é a dimensão da ficção. O trabalho dramatúrgico, para já, raramente eu o fiz sozinha. A Cláudia Gaiolas, por exemplo, está ali. A última Gaiolas, está ali ao fundo. Peça que eu escrevi foi para o Como Seria Nadar há 50 anos. Nós conversamos, nós falamos com muitas pessoas, nós ouvimos muitas histórias, nós conversamos nós as duas. Eu fiz uma versão do texto, ela olhou, ela sentiu, ela mexeu, e é um trabalho porque a dimensão de visualidade de palco não é natural para mim, fácil para mim. Eu escrevo para ser lida, é mais fácil para mim. É diferente, então tem uma dimensão mais coletiva também. A poesia não sei porque é que acontece, quando acontece. Algumas pessoas podem chamar inspiração, outras pessoas podem podem chamar. Eu sinto mais que são que algo me atravessa. E é algo sobre o qual eu não tenho qualquer controle. A única coisa que eu fui aprendendo foi o meu exercício de abertura a quando isso acontece, eu aproveitar e ter sempre um lugar onde eu posso registar. Mas eu não sei de onde é que vem, nem para onde é que vai. Não tenho muito de ideia. É diferente. E aí talvez há uma coisa mais de lampejo, de inspiração, uma coisa assim. Tu dizes, a dada altura, há quem diga, não é, que a poesia é uma forma de olhar o mundo, e há um lugar qualquer onde tu dizes é o mundo, a poesia é o mundo a olhar. Eu não sei porque tu puseste de uma maneira bastante mais interessante do que isto, mas que é como se fosse o mundo a falar. O mundo é que fala com poesia, não é? O mundo é que fala. E eu perguntava-te, agora fazendo aqui uma ponte com, enfim, tu tens uma dimensão de ativismo e de política muito forte, não é? E estiveste ligada a esta marcha mundial das mulheres. E enfim, lemos aqui um poema que também tem essa dimensão política, não é? de denúncia muito, muito evidente. E eu perguntava-te
um bocadinho se me poderias falar um bocado de como a tua vida e as diferentes coisas que foste fazendo, que fizeste muitas coisas diferentes, como é que isso de alguma forma também moldou a forma como tu vês o papel da poeta, da escritora, não é? Que me parece que pensas nesse papel como um papel também de responsabilidade, não é? Cívica. Sim. Eu acho que aí há 2 livros que são muito marcados por isso. O mais difícil do capitalismo é encontrar o sítio onde pôr as bombas. Que é este livro da Judite, que saiu na Brutal. É um livro que tem a ver com uma pergunta. É uma pergunta. Eu não tenho resposta. Uma vez a falar, alguém perguntou-me se eu sabia onde é que se punham as bombas. Onde é que se punham as bombas. Não faço ideia. Mas no trabalho da marcha, essencialmente, em que eu trabalhei, viajei e vivi em lugares muito diferentes e trabalhei com mulheres de vários sítios do mundo, em que nós estávamos essencialmente a trabalhar aspectos muito duros da realidade, essa pergunta começou a perseguir-me. E isto, por exemplo, eu pensei sobre o falar disso. Por exemplo, o poema que tu leste dos CEOs, não é? Ele surgiu-me em Bukavu, no Congo, não é? O vestido branco eu ainda o tenho, com a tal mancha vermelha, a partir de uma pergunta que uma mulher me fez na altura, porque precisamente a terra tinha deixado de dar batata, não dava, e isso tinha a ver com a extração do coltan. Portanto, a terra estava contaminada e não era possível. E não sei se terá sido aí, se nas Filipinas, ou no momento ao pé do mercado, por exemplo, nas Filipinas, depois de uma manifestação, eu usei sempre um lenço nessa manifestação. Porquê? Porque o ar era 10 minutos na rua e o nariz ficava tapado com a poluição. E eu estava a falar com 2 japonesas e dizia: isto é insustentável. E elas começaram a rir-se. E disseram-me: não, insustentável, essa é uma visão europeia. Isto está muito para além do sustentável. A questão que eu estou a colocar aqui de encontrar o sítio onde pôr as bombas é que esse momento, como muitos outros, a capacidade camaleónica do capitalismo se infiltrar nos lugares mais distintos, no centro de Kinshasa, ao lado do mercado, pintados à mão, a publicidade da Dior. Para nós é evidente isso. Então esta pergunta perseguiu-me e muitos poemas foram escritos nesse contexto, além da vontade, e aí talvez por acreditar nas outras potências que a arte pode ter. Eu tinha vontade de pegar nesta palavra, que não tem carga poética nenhuma, que é capitalismo, e me desafiar a escrever um livro à volta disso, não é? Para a gente também poder eventualmente mas sim, pronto, portanto, A Fúria da Luísa da China são livros de uma necessidade de criar a partir do que em muitos momentos foi muito duro, em muitos momentos também foi extraordinário. Acho que A Fúria da Luísa da China, eu tento passar isso também, porque há gente a lutar em todos os lugares do mundo. Eu acho incrível que a gente confunda os povos com os Estados, ainda hoje, porque em todos os países, em todos os povos, há gente a lutar sob Estados violentíssimos. E, portanto, sim, estes livros tinham a ver com a necessidade de fazer sair isso, não é? Pronto. E quando tu dizes esta coisa maravilhosa, enfim, que ouvimos neste poema, There is poetry on life, there is poetry in life, there is poetry, there is, no fundo não estás a dizer há sempre vida em qualquer lado. Porque tu dizes há poesia na vida, não é? E é quase como se onde houver vida há poesia. É isso?
Esta pergunta, no fundo, se eu dizer-te achei que era isto, diz-me se é. Porque fiquei tão comovida com esta minha. Eu acho que sim, eu acho, sem dúvida. Ficámos aqui, olhava para o outro, não sei se eu esperava uma resposta, acho que esperava a tua aprovação. Eu posso ler o teu Claro poema? que sim, deves. Pronto, então eu recebi de prenda, né, um livro do Mahmoud Darwish, que é um poeta sublime. E falando à vida, à poesia, e nós, penso, toda a gente está consciente do contexto que nós estamos a viver e do momento que nós estamos a viver hoje sobre a Palestina. E então eu tive vontade de trazer um poema dele. Tem a ver com a poesia, está em todo lado, que se chama Lições do Kama Sutra. Espera por ela, com a taça engastada de lápis lazuli. Espera por ela à noitinha, junto à fonte, entre rosas perfumadas. Espera por ela com a paciência de um cavalo treinado para as montanhas. Espera por ela com o distinto garbo de um príncipe. Espera por ela com 7 almofadas de nuvens. Espera por ela com os fios do fumo de incenso feminino que a brisa sopra. Espera por ela com o perfume masculino do sândalo do dorso do cavalo. Espera por ela e não te apresses. Se ela chegar tarde, espera por ela. Se ela chegar cedo, espera por ela. Não assustes os pássaros nas suas tranças. Espera por ela para que se sinta serena como o jardim no auge da floração. Espera por ela para que respire este ar que lhe é tão estranho ao coração. Espera por ela para que suba a saia e se lhe desvendem as pernas, nuvem a nuvem. E espera por ela. Leva-a à varanda para que veja a lua banhada em leite. Espera por ela e oferece-lhe a água antes do vinho. Não olhes para as perdizes gêmeas que lhe dormem ao peito. Espera e toca-lhe levemente na mão enquanto pousa a taça no mármore, como se lhe transportasse o orvalho. Espera. Fala-lhe como falaria a flauta a uma corda de violino assustada, como se soubesses o que reserva o amanhã. Espera e pule-lhe a noite anel a anel. Espera por ela até que a noite te diga: não resta no mundo ninguém, senão vocês os dois. Leva-a, então, delicadamente para a morte que tanto desejas e espera. Há poesia em todo o lado. É isso que eu queria dizer. Estava a criar aqui um bocadinho de silêncio, porque acho que também é preciso para perceber. Se calhar líamos mais alguns poemas. Não sei se o Zé. Começo eu, é melhor, não é? Começo eu. E depois o Zé. Não sei estar eu agora. É? Ok. À noite, no seu quarto, sonha. Começa por se sentar e somar a conta da água, com a da luz e a do telefone, como quem conta conchinhas. Enquanto come o que sobrou do jantar. Depois mete música e vai lavar a cara e os dentes, enquanto vai falando consigo mesma. Despe-se até ficar só com a camisa de alças pretas e as cuecas pretas e umas piugas fofinhas às riscas. Acende o candeeiro e ouve Piazzolla até adormecer, como quem conta conchinhas, enquanto dança o tango. Coisas mais ou menos aceites. Todas as nações são governadas por vermes. As escolas têm forma de prisão.
as pulgas, os assassinos, a extinção das abelhas, os crashes da bolsa, as mulheres serem mortas em casa, a miséria ao sul, pagar para trabalhar, a corrupção dos milionários, a guerra ao sul, o fim da neve no Quilimanjaro, as fronteiras, o trabalho das crianças, a inevitabilidade. Sem título. Entrei no grande tribunal, digo. Entrei no hospital de olhos baixos, digo. Baixaram-me os olhos na triagem do hospital porque escorria, digo. Porque escorria alguma vontade sobre o meu corpo, digo. Sobre a minha vida, que o céu caíra-me em cima e eu sabia que não era o Asterix. Era só o bardo. Subi as escadas, digo. Tropecei na bata branca que meteu os dedos, digo. Espatou os dedos com quanta força tinha na minha vagina, digo. Para me castigar. Porque eu não queria. E eu não posso não querer. Por isso digo. Porque eu não tinha, digo, dinheiro para pagar sorrisos e perfumes nas batas e perdão no hospital. O apagamento das luzes. Escuto os eletrodomésticos e seu barulho regular de partir os pratos ao som da roleta russa. Lembro-me das mulheres muito tristes que passeiam infinitamente os cães, dos homens infelizes achando que um dia foram heróis, e da amálgama dos julgadores aterrorizados por seu espelho, mijando as calças enquanto atiram ao alvo. Sabemos, mesmo que secretamente, que a falha sempre se reergue. Lembro como no mar, a partir dos 20 metros, não há luz. Férias é perceber que quando o sol se tapa, o mar escurece. Ter tempo. Ver as sombras no teto, a efervescência das palavras, as árvores a tentar respirar contra o vento, coitadas. Fazer festas aos cucos, namoriscar os pássaros, ter ideias boas. Fazer festas ao vácuo, observar a consciência da alegria, escrever palavras ao acaso, mergulhar. Processar as dores, a estupefacção com a crueldade e a ganância, perceber apenas o medo, apenas. Observar calada a tua alegria de flor pelas vitórias inacabadas. Ver filmes a meio do dia com uma manta nas pernas, comer porcarias e chocolates, não sentir culpa nenhuma. Andar, deixar o mundo andar sem olhar para ele. Ele anda sozinho. Olhar para o que não se vê, não ter raiva do inverno nem da chuva, saber que a utopia anda às elipses, como voa a tartaruga, dar beijos à luta para não esquecer o sabor que ela tem, dançar, não usar vendas no cérebro ou no coração, não dizer sim, mas perder-se no meio de um livro para encontrar outro, deixar para amanhã o que se pode fazer hoje, escrever com as mãos geladas nas esplanadas, não ter medo que as esplanadas voem, ou de lavar o caderno nas lágrimas, pensar, escrever cartas, não pensar, perceber que o vento assobia no pescoço antes de entrar nas orelhas, que se pode chorar de prazer quando se ri. Qual é o tamanho do ecrã da minha casa? Dizer adeus e ficar dentro das pessoas, falar com quem se gosta sem ver, dançar com a música em mute, deitar-se devagarinho. Férias do amor é bom.
Para a minha filha. Tantas vezes entrei no mar e te vi nascer repetidamente. Surgias a acalmar as águas com a tua forma desconhecida e a tua oferenda de fruta equilibrada na moleirinha. Mergulhava, acariciava a minha pele como se tu fosse eu. Seria capaz de abraçar-te quando rebentasses as minhas coxas? Gritarias, mergulharias no mundo cantando, soprando bolhinhas ao ritmo das suítes do Bach? Eu seria uma outra espécie. Judite, mãe, Canha, Fernandes. Gritei para anunciar a notícia. Gritei buscando a linha estreita entre o medo louco e a louca alegria. Eras o tempo e o lugar era uma uva. Teu pai beijou-me o umbigo, querendo descobrir o mistério. Gravava as ondas, gravava as ruas, anunciava a tua pequena mão, fixando-a em água e poeira. O teu peso afundava-me delicadamente. Somente a boca emergia na espuma. Ainda assim, respirávamos. Trauteava teu nome. Teus olhos são verdes, teus olhos serão verdes. Escurecia e tu eras a manhã seguinte, todas as manhãs seguintes. Sabes, dizem que somos setas ao vento e eu não controlo o vento e nunca soube atirar coisa nenhuma. Desconfio que teu pai também não. Por isso te escrevo, minha estrela desenhada por um vagalume, para dizer-te que em minha cabeça aluarada tu acalmas as águas com a tua voz sem tempo e meu corpo acredita. Fiz questão, a Judite, de ler este... Enfim, pegámos num poema em que a tua mãe de alguma forma aparece, não é? Aquele poema inicial em que falas do hospital e de estar... E aqui da tua filha, porque de alguma forma também sinto que são presenças marcantes da tua poesia. Mas quando comecei a lê-lo pensei, se calhar eras tu que o devias ler. É uma grande responsabilidade ler um poema tão incrível na presença da mãe e da autora. Gostava de voltar aqui a um bocadinho à tua escrita e tentar abrir uma porta que não sei se está aberta, mas fiquei muito curiosa para te ouvir falar sobre isto, sobre exercícios espirituais. Que me parece que dizem, enfim, não sei se interessa, podes-me dizer que não, mas enfim, dentro daquilo que percebi, pelo menos há assim 2 ou 3 noções que eu acho que basta estar na tua presença para perceber, por exemplo, que presença é uma questão para ti, a palavra presença, e o que é a presença e estar presente. E gostava de perceber um bocadinho como é que estes exercícios te influenciam. Eu vou responder assim um pouquinho. Está bem. Talvez, pronto, numa casa onde eu cresci na sede de um partido político, literalmente, né, de 2 partidos políticos. Portanto, eu cresci a ouvir um marxismo dialético e tal, e às vezes não conseguia adormecer ao som das reuniões numa casa de ateus. Numa casa de ateus. A abertura a essa zona do mundo mais ampla, que inclui uma dimensão sobre a qual eu não tenho palavras. É um processo mais recente, magnífico, e que a poesia é uma das coisas que me tem permitido. É como abrir o mundo até o infinito
ou sentir uma coisa que eu acho sempre maravilhosa. Não sei se vocês leram o Hitchhiker's Guide to the Galaxy, que é um livro de ficção científica maravilhoso, o Guia do Mochileiro da Galáxia. A maior máquina de tortura era nós nos sentirmos um grão de pão de ló na relação com o universo. Eu acho que a criação tem um pouco disso, os exercícios espirituais têm um pouco disso. É com uma visão ampla. Pode ser, todos os dias eu acordo e eu uso a mesma chávena para tomar café. Um exercício espiritual pode ser mudar a chávena. Com essa abertura. Esta não consigo responder. Não, isso é mais do que resposta. Amanhã eu vou mudar a minha chávena de pequeno almoço. Bom, e se calhar isso leva-me a algumas figuras que eu acho que também estão um bocadinho no teu universo. Tu falavas, hoje falávamos sobre a Hilda Ilst, e falámos sobre a Clarice também, enfim, porque a Hilda Ilst tem esta relação com a Clarice. A Hilda Ilst é uma poeta brasileira de que eu gosto muito e também já percebi que a Judite também gosta muito e que tem, enfim, leiam a poesia dela, se não conhecem, vale mesmo a pena, é extraordinária. E a dada altura esbarrei com este conceito da atenção distraída da Clarice Lispector, que é um bocadinho também sobre isso, não é? Como estar atenta sem forçar uma atenção tensa sobre as coisas, não é? O que é que tu sentes, Judite? Se é que há resposta, mais uma vez, sou eu a tentar aproximar-me de ti, mas eu sei que isto é difícil, que é como é que se exercita uma atenção distraída, não é? Que tem como premissa justamente, se calhar, algum relaxamento, não é? Porque às vezes é engraçado quando a gente fala de atenção, as pessoas pensam em intenção, quando é de facto eu tenho mesmo dificuldade em explicar isso, porque eu acho que é essencialmente um exercício de abertura, que a prática ajuda a que aconteça, mas o lugar onde essa possibilidade de acontecer nunca virá de um lugar consciente, nunca virá de uma decisão consciente. Eu hoje vou estar extremamente atenta. Eu hoje vou ver a gota d'água que ficou retida na folhinha daquela flor que eu tenho ali. Jamais será. E talvez por isso a dificuldade de exprimir. A Yursenar fala, numa entrevista que ela tem belíssima, em que ela trabalha muito essa questão da atenção, da abertura, sobre escrever ser como fazer um guisado. Um guisado de verduras. E governar um império também é como cozer um guisado. É pôr toda a nossa atenção numa atividade, seja qual for. E daí ela dá o exemplo do guisado de verduras. E isso, acho eu, naturalmente permite essa atenção distraída. Pronto, e acho que é assim que eu consigo. E depois, sabes, nunca rejeitar algo que nos chama a atenção. Imagina, aí, por exemplo, na escrita da ficção, em que há uma coisa aqui que está por trás, uma ideia que está a trabalhar e eu vou andar na rua. E por alguma razão, algo me chama a atenção. Por alguma razão. Eu atento nesse a chamar a atenção, que pode ser uma coisa que aparentemente não tem nada a ver com aquilo que eu estou a escrever. Então é essa abertura, é esses sinais que nos surgem, que eu acho que é a atenção distraída que ela fala. E a criação é também exercitar esse estado, digamos assim, não é? E eu relaciono também muito isso, enfim, com o teatro, que há essa dimensão, não é? Sem forçar uma atenção, estar desperta. Talvez seja a palavra. Querida Judite, o que trouxeste mais para partilhar connosco? Eu fiz esta provocação de trazeres alguma coisa para... Enfim, já partilhaste, mas não sei se há mais algum poema, algum autor ou autora de que queiras falar. Eu queria, sim, dois
Dá para eu ler 2 poemas? Dá. Dá para ler o meu ainda também? Dá. Dá, ok. Acho que dá. Eu sou péssima a gerir o tempo, mas sim. Dá? Acho que sim. Um é da Audre Lorde. Eu quero lê-lo. É o julgamento da Cláudia em breve. E este poema chama-se Nota Escolar. É uma coletânea da Audre Lorde que se chama Entre Nós Mesmas. Minhas crias brincam com caveiras, pois suas salas de aula são vigiadas por bruxos que berram pelas paredes desabando como banheiros de papel. Bruxas roliças lançam antigas maldições em uma língua não ensinada. Testam crianças sobre seus significados, dando notas em um holocausto que varia da fúria ao desprezo. Minhas crias brincam com caveiras. Na escola, elas já aprenderam a sonhar com a morte. Seus parquinhos eram cemitérios, onde pesadelos do não montavam guarda na terra alugada, cheia de ossos do amanhã. Eu quis ler este poema, é isso, é para breve o julgamento da Cláudia Simões. Vale a pena pesquisar para quem não sabe de quem falo. Outro poema que eu tinha trazido é do Augusto Meneguin. Nós vamos dar uma oficina aqui na Casa Fernando Pessoa este mês, que é assim uma sincronicidade. Eu quero ler um poema dele, que era o poema que eu já o gravei, mas ainda não partilhei, mas era o meu poema de desejo para 2024. É de um livro dele que se chama Estados Unidos com a América em Baixo, e o poema chama-se Quem Cuida. Quem cuida do filho, da filha do filho na época da tormenta? Quem cuida do filho, da filha, da tormenta, depois do filho, depois da filha? Quem dará cuidado ao filho, antes da filha e depois à filha e novamente ao filho? Quem irá cuidar da filha depois do trabalho da filha e antes que o filho acorde o outro filho? Quem cuida da filha, afligida pela filha da filha? Quem cuida do filho se a filha está ausente para sempre de ser filha e o filho não entende? Quem cuida do filho, da filha, do filho de 2 filhos quando chega a noite e todos choram? Quem cuida do filho quando uma sombra espreita a filha olhando a filha? Quem cuida do filho que pôs a armadilha para o outro filho? Quem cuidaria de um filho que não é filho nem filha? Quem cuidaria do filho da filha doente? Quem cuida do filho, da filha quando entram nesse labirinto, quando não há fio de areia no novelo para o filho sair? Quem cuida do filho que dirige o drone sobre a guerra que torna invisível um filho, pequeno filho, como um ponto no radar? Quem cuida da filha que segura agora somente uma cabeça com 2 olhos furados? Ela grita, filha. Ela grita, alguém me ajude. Ela grita e tudo que se ouve é o silêncio do filho na nuvem. Quem cuida do filho da nuvem? Quem cuida do impermeável frigorífico no qual a palavra necessária vive congelada? Quem cuida de quem? 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 Modo perpétuo. Então eu vou terminar apresentando-me, lendo um poema meu, que eu numa altura li muitas vezes e agora não é há muito tempo, mas vamos ver.
Chama-se Localização do meu corpo na epistemologia crítica. O ponto de partida, o meu corpo, onde chego a todos os lugares do mundo e todos os lugares do mundo chegam a mim, ficará visível. Tomarei forma, dedo a dedo, curva a curva. Já não consigo ser mais pequena, nem maior do que sou. Só do meu tamanho me suporto e tenho de me livrar das minhas histórias para poder escrever outras. Sou insuportável quando me calo. Isto é a versão bilingue, esqueci-me. Às suas mãos, a melhor parte do corpo. Tudo passa por elas. É das mãos que nascem as palavras. Especialmente arrancar as moscas pousadas nos ovários faz-se pela via das letras e dos dedos. Não passo de um marmoto de palavras contando estrelas. Fico nua, pego logo numa caneta. Minha boca, avinagrada, de mulher, doce, ácida. Logo que sente frio, desata a escrever. E são as mãos que me dão de comer poemas. Tenho muito prazer nas mãos. Tenho também mais vidas que gatas, mais máscaras que poros, mais ar que vento. E confio a ver nisso uma enorme pureza de amanhãs. Sou límpida, como um céu de verão numa tarde de chuva. Devo ser simples, devia ser simples, queria ser simples, simplesmente não sou simples, nem complicada, sou apenas fácil. Simples, estão a ver? Prometo não dizer mais palavrões cada vez que os digo. Da próxima vez, lavo a boca com corante de rosas. Tento sempre tentar ter dentro na língua. A língua é o meu segundo lugar favorito do corpo. A voz comprimida, sempre que explode, ilumina. Não sou metade de costela nenhuma. O calor e a sombra, na mesma medida, dizia uma cadela que conheço. Distribuía o corpo dela, metade à sombra, metade ao sol, depois ia mudando com o rodar do sol no céu. Gosto do meu fogo de fêmea. Simples. E os limites do meu corpo hão de ser água. Depois, ainda neste mês, aprendo a dizer não. A seguir contradigo a natureza. Natural é tudo aquilo que sempre foi assim e sempre assim será. Como, por exemplo, o bíceps, do tamanho de uma bola de futebol, o silicone, o espartilho, o abdômen definido, a propriedade privada, a depilação, a monogamia, a posição de missionário, as perucas, o bigode dos homens, as sobrancelhas pintadas, a tua tatuagem, o sexo dos gatos com as gatas para reprodução, os pelos no peito dos pássaros, a destruição das florestas, a contaminação das águas e as folhas das árvores que caem. Tudo isso é naturalíssimo. Só a liberdade das pessoas é que não. Como sempre foi e sempre será, o mundo nunca sai do mesmo lugar, só roda. Pormenor final do meu corpo. A grande Câmara Europeia dos ensaios acústicos parece o colo do meu útero visto de cima ou uma porta às avessas que abre e fecha pelo lado de dentro. Sou uma princesa de um reino ambulante com uma bebedeira no coração. Ou tenho urgência ou infinita paciência. Foda-se! Não tenho meio termo, nem sequer entre as pernas. A minha perna esquerda é claramente maior que a direita. E quando dizem, estás naquela altura do mês? Penso sempre que estão a falar do dia em que cai o empréstimo do banco. Localizo finalmente o meu corpo. As mãos, a voz, o colo, a língua, a água das fronteiras. A voz é o maior corpo. Logo a seguir à imaginação. E ofereço-vos. O resto fica comigo. Não me resta senão o corpo para escrever. E as suas linhas navegantes não são retas simples. Bom, depois disto,
eu e o Zé vamos guardar os poemas para outro dia, porque foi maravilhoso e devemos ficar com esta memória, com todas as memórias. Queria só, porque quero cumprir as minhas promessas sempre, abrir a conversa, e se houver alguma pergunta, se houver alguma inquietação, alguma partilha que queiram fazer, estamos mesmo na reta final, é agora ou nunca. Sim, por favor. Ai, queria ter direito ao microfone. Fantástico. Desde já muito grato pela sua partilha, muito boa noite. Foi um prazer deslumbrar com as suas palavras. Tenho uma pergunta bastante simples, mas ao mesmo tempo não. Quanto custa ser um poeta, emocionalmente falando, claro? Eu ouço uma voz, para já, eu não estou a ver o rosto da pessoa. Não é suposto. Eu não sei responder essa pergunta. Essa é uma pergunta incrível. Eu vou registá-la para não me esquecer. Podes repeti-la? Quanto é que custa? Eu farei a pergunta e ocorreu-me agora, eu irei adicionar uma linha à pergunta. Quanto é que custa ser-se poeta, vírgula, emocionalmente falando, vírgula, claro? O meu coração começou a bater depressa. Eu não sei responder. Okay. E essa é uma pergunta extraordinária, que pode ser lida de milhões de maneiras. E eu acho que isto fica gravado, não é? Sim. Que quem ouça, que quem escreve, fique pensando nessa pergunta. Não é? De nada. Ok. Porque a única coisa que eu te posso dizer é aquela que eu disse há pouco. A sensação, ou a busca da migalha de pão de ló na proporção com o mundo, tentar se aproximar disso, eu acho que isso importa. Mas não sei se é quanto é que custa. Adicionando a minha linha, grato pela sua resposta, e adicionando agora uma linha que acredito eu seja mais provocadora que a pergunta original. Quanto de morte é necessário existir para poder dar vida a um poeta? Eu ando à volta, é a única coisa que te posso dizer. Eu ando à volta de uma coisa que se chama morrer todos os dias. Ok? Muito agradecido. Obrigado. Havia mais uma mão no ar? É aqui, ok? Não, acho que passamos. Ok. Eu tinha a sensação que alguém... Bom, se não fica para depois. Portanto, já obrigadíssimo. Tem sido muito bom. Só uma questão, portanto, quando estava a falar da técnica ou da forma de se abordar ficção e de teatro, tinha dito que, pronto, da parte de ficção, que há de facto uma técnica que se consegue mecanizar ou que é preciso bater na pedra, de palpar, seja o que for. Da parte de teatro, que há um aspecto comunitário e é muito essa troca, digamos, tipo, de forma de sociedade, não é? Eu percebo o que quer dizer com a poesia, mas acha que tem a mesma forma de olhar para a poesia agora que tinha quando começou a debruçar-se com poesia? Ok. Não. Eu acho, aliás, isso, por exemplo, muito importante. Que, eu acho que no dia que isso acontecer é melhor eu preocupar-me. Já o que tu falavas acerca o trabalho, não é? O trabalho, eu acho que isso é uma coisa muito importante na vida em geral, não é? A disponibilidade para aprender, acho que é uma das coisas que muda o quanto uma pessoa pode ou não crescer na vida. E eu acho que ela deve existir sempre.
E na prática, no trabalho da escrita, estamos sempre a aprender. Teremos sempre muito mais perguntas do que respostas. E sobre aquilo, repara, eu perdi-me ao responder-te. Porque tu, no fim, falavas de uma... Podes repetir? Já podes tratar-me por tu, porque é muito estranho que não... Sim. Não, pronto, é só... Eu percebo perfeitamente que há sempre uma dificuldade extrema de exprimir ou tentar definir, parametrizar qual é a técnica atrás da poesia. Mas eu acho também que nunca acaba a ser só... Ok, às vezes acontece, pronto, mas eu percebo que há sempre uma dificuldade. Porque é precisamente esse sentido. É uma abertura cada vez maior. A poesia não só é o mundo que fala connosco, como a gente também vai aprendendo, acho eu, para mim, não é? A ter mais abertura para aquilo que o mundo me está a dizer. Então, sim, não está no mesmo lugar, e eu espero que daqui a 6 meses... Olha, Maria Azanhas, tu estás aqui, Maria, ainda. Tu ainda estás. A Maria Azanha, que é uma poeta maravilhosa, que escreve há muito mais tempo do que eu. Tu tens vontade de responder esta pergunta, Maria? Estou-me safando. E se não o conhecem, leiam Maria Azanha. Maravilha. Olá, Maria. Sobre o poeta, havia uma coisa que me parece fazer sentido para mim. O poeta é um alojado no coração de Deus. A poesia é o silêncio de Deus. Já está. Eu sabia. Temos a resposta sucinta e a resposta que dá aso a diferentes interpretações. Obrigada, Maria. Não se... Sim, Chad. Obrigada por esta conversa. Eu queria perguntar a Judita uma coisa que não falaste hoje, é a tua vontade. Eu costumo dizer que Judita é ativista de escrita, e ela achou muito estranho eu utilizar este termo, ativista de escrita, mas normalmente as pessoas que escrevem têm vontade que as pessoas leem o que é que escrevem. E a Judite tem uma vontade muito estranha que as pessoas escrevem também. Então queria que tu falasses um bocadinho desta vontade de contaminar as pessoas com escrita. Eu sou uma contaminada pela Judite e gostaria que tu falasses dessa vontade que nunca percebi, na verdade. Porque é que tanta vontade que as pessoas também escrevem? A Chad está a falar de uma experiência muito particular e muito surpreendente, que é a da desmanche. Que eu e o Augusto Maneguinho começamos há cerca de 2 anos, e eu pensei, vamos dar a primeira edição. Eu tenho imensa dificuldade de falar sobre a escrita. Isto é online, isto vai ser ótimo porque a gente quer muito, e acabou. O que é que eu descobri? O contrário. Se eu hoje posso falar, como falei em alguns momentos da escrita, eu devo a esse exercício. E esse exercício de não só falar sobre a escrita, como ouvir a escrita de outras pessoas e ver a escrita nascendo nos outros, nas outras, é maravilhoso. É maravilhoso. Porquê? Porque é maravilhoso. E porquê que eu gosto? Porque me sabe muitíssimo bem ver textos nascer, ir acompanhando. Porque qual é a coisa do pavor? Não sei porque estava a olhar para o Pedro. Qual é a coisa do pavor? Nós temos muitos polícias na cabeça. Eu repito sempre esta frase do Boal, que eu acho extraordinária. A criação é o ir ultrapassando esses polícias na cabeça. Não é? Essa mudança na poesia que eu falava. Ajudar, acompanhar outras pessoas a fazer o mesmo é uma dádiva. E então agora vou dizer assim uma coisa assim que se calhar não te tinha dito. Eu tive muito tempo de trabalho de ativismo. Eu fechei.
tranquilamente, para poder fazer isto. Eu não pensei que eu iria... A Serena sabe disto, que eu iria voltar a fazer um trabalho coletivo, a ter desejos coletivos. Com as irmãs eu voltei a ter, de uma outra maneira. E é isso, cada vez que um texto... Para quem ama literatura, porque na verdade a questão central é o amor pela literatura. Não pode ser só pela minha, senão eu não gosto mesmo de literatura. Não é? Então... Será esse o sítio onde pôr as bombas? Que pena que isto não foi ao microfone. Alguém perguntou no público como é que se chama? Pedro. O Pedro perguntou: será esse o sítio onde pôr as bombas? Mas é por isso. Respondi. Temos mesmo que fechar. Eu agradeço muito, muito, muito à Judite Canha Fernandes. Ficava aqui horas e agradeço ao Zé por ter estado aqui hoje e a vocês todas e todos. Obrigada e até para o próximo, não no próximo mês, mas em abril voltamos. E venham à oficina que a Judite vai orientar aqui na Casa Fernando Pessoa. Não sei em que datas é, mas... É 23, 24 e 25. 23, 24 e 25. Não sou só eu. Não? Sim, muito chama-se bem. Desmanche. E obrigada, acho que saímos daqui com menos... Deste mês. É por isso, é curioso, é a coincidência também, a sincronicidade. Tu acreditas em coincidências? Posso fazer-te uma pergunta? Podes fazer-me uma pergunta. Tu acreditas em coincidências? Acredito em acasos predestinados. E com esta, isto não é hoje sobre mim, mas pronto, eu também me revelo um bocadinho, já que te estive aqui a massacrar. O que eu dizia é que acredito que saímos hoje com pelo menos um polícia na cabeça um bocadinho mais abatido, porque demos-lhe alguma luta e foi graças a ti, Judite. Obrigada e até já. Obrigada.